E hoje a gente tem a honra de receber aqui o Pedro Doria, que é empreendedor digital, editor, autor. Aqui a gente separou a pergunta do Victor Torres, que pergunta o seguinte: você tem algum prognóstico de por que o liberalismo é tão influente em algumas facções, no geral muito prestigiosas da sociedade, e minoritário na maior parte delas? Cara, eu acho que tem tanta gente. Eu vou te dar uma resposta, na verdade, rápida. Se a gente esquece os nomes das coisas, percebe o seguinte: parte da estratégia do autoritarismo populista é confundir o nome das ideologias, entendeu? Então, reacionarismo vira liberalismo e esquerda vira comunismo, por exemplo. Isso é só um exemplo. A esquerda não é comunismo. Aliás, existem muito poucos comunistas, nem a turma do PCdoB é realmente comunista. E reacionários certamente não são liberais. Mas essa confusão é proposital de... Então, se você esquece os nomes, eu te garanto o seguinte: se você parar e perguntar para boa parte das pessoas que se consideram de esquerda qual o conjunto de valores que elas defendem, e você começar a notar, você vai perceber que elas são liberais. Elas só não sabem disso. Mais uma aqui do nosso público, Pedro. Pediram para te perguntar como você enxerga o antipetismo, e eu aproveito para completar. Qual vai ser o papel que o antipetismo vai ter nas próximas eleições, principalmente porque o Bolsonaro tomou para si o antipetismo e a oposição ao Bolsonaro virou o PT? Em 2018, eu quis dizer. Cara, o PT deu um grande azar. O grande azar do PT foi ter vencido a eleição de 2014. Tá? O que eu quero dizer com isso? Raramente um partido consegue se manter no poder por 4 mandatos seguidos sem sofrer um desgaste profundo. Aquela eleição de 2014 é uma eleição que terminou empatada. Se a Marina Silva tivesse ido ao segundo turno, o que foi possível até o finalzinho, mas acabou não acontecendo, a Marina teria sido presidente do Brasil. Perante um tucano, a eleição ficou apertada. Se tivesse chovido mais em Minas e menos, sei lá, em Goiás, o Aécio tinha sido eleito. Entendeu? Mas como... quando uma eleição é tão apertada assim, o processo é aleatório. Dilma Rousseff se elegeu. E esse foi o azar do PT, porque o desgaste já estava dado. E aí, junta com uma presidente que era particularmente inepta, incompetente, não conseguiu segurar a crise econômica, o país se levantou contra ela. O PT também tem uma... O PT também tem, de certa forma, o azar de ter estado no comando do país no momento em que mais entrou dinheiro na história do país e de ter posto no comando da organização política um stalinista. Não que o Zé Dirceu continuasse stalinista, mas o treino dele todo é de stalinista. E todo stalinista é por base, por essência, centralizador. Então ele centralizou a corrupção. E o problema de corrupção centralizada, no momento em que mais está entrando dinheiro na história do Brasil, que foi aquele momento, porque a China estava comprando o mundo, então jogou dólar que não acabava mais dentro do Brasil, foi muito fácil descobrir todo o processo de corrupção de dentro da Petrobras. Nunca se comprovou antes com tanta clareza
um grande esquema de corrupção de um governo. Isso não quer dizer que outros governos não tenham tido corrupção, mas foi a primeira vez que a corrupção foi tão centralizada e envolvia valores abissais, absurdos. Então, de certa forma, o PT colhe aquilo que ele plantou. Mas o desgaste também é por esse azar, e eu sei que muitos petistas concordam comigo, embora nenhum deles vá reconhecer, esse azar de ter sido eleito em 2014. Aliás, muitos petistas fizeram um discurso contra o impeachment da Dilma e ficaram falando em golpe, enquanto torciam pelo impeachment da Dilma, acreditando que o Temer ia resolver a questão da economia, o Lula ia ser candidato e ia se eleger fácil. Mas se a Dilma continuasse presidente, o PT não ia conseguir eleger o sucessor dela. Então, você tem dessas coisas. Agora, isso é você analisar pelo macro, né? No micro, o antipetismo é meio que uma doença, entendeu? Não faz sentido você ser antipetista, ser antitucano, ser anti... O PT é um partido que tem uma baita de uma história, é um partido de esquerda sólido, que é importante na história do Brasil, que fez políticas sociais que foram fundamentais, não teria conseguido fazer essas políticas sociais se não tivesse havido antes a base econômica, de estabilidade econômica construída no governo Fernando Henrique, mas em havendo essa base e com aquele momento de crescimento econômico, fez uma mudança, foi um governo, no início, principalmente, de continuidade do governo Fernando Henrique, que foi um governo importante. Ser antipetista eu acho uma bobagem, como ser anti qualquer coisa, você tem que ser a favor de democracia. E o PT está no jogo da democracia. Isso tudo posto, eu estou muito curioso para ver como é que vai ser o resultado dessa eleição, que tipo de poder o PT vai extrair das urnas a partir dessa eleição municipal. Porque pode acontecer de os próprios eleitores de esquerda estarem punindo o PT pelo que ele fez antes durante seu período no governo nacional.